Então, amados, para dar continuidade, porque foi interrompido, eu estava lendo a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Então, ele é dizendo à igreja de Colossos: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, preencho o que resta nas aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele estava ensinando, exortando e ensinando a igreja de Colosso, né? A carta foi feita para, no caso, ele estava ensinando a igreja a ter entendimento da palavra. O mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vocês a esperança da glória. O Paulo, ele não era de Cristo, ele era considerado um fariseu mesmo, porque ele criticava os cristãos. Mas depois que ele obteve o conhecimento da palavra, a verdade, ele se voltou totalmente para o Senhor. Teve um processo, claro, a gente sabe que teve um processo, né? Deus fez ele ficar por um tempo sem enxergar, depois mandou pode dizer que foi um anjo, né? Foi um profeta para libertá-lo daquela cegueira momentânea. E ele passou, além de receber Jesus, o Espírito Santo, no caso ele recebeu e ele passou para outras pessoas, ensinando, né? Através, tem as cartas, carta de Paulo aos Colossenses, como tem outras cartas às igrejas que ele exortava. E essa Colossos foi uma das. Aí tem aqui, ó, o interesse de Paulo pelos colossenses. Quero que saibam quão grandes tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram. É aquele negócio, ó, tá morno, tá frio, nem tá quente, nem tá frio. Então, o Senhor aqui ele exorta para que fiquem firmes. Não pode ficar nem morno nem frio. Então, assim, ó. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção no entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos de vãs doutrinas, né? Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé em Cristo, a plenitude de vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Ele fala aqui que eles não sejam apostatados, né? Não vá por filosofia, porque muitos enganam com doutrinas de religiosidade, a tradições, conforme a tradição dos homens,
conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês recebem a plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é justamente a transformação de caráter, não é? Transformação de vida no Espírito, tendo sido sepultados juntamente com ele, um batismo do qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, através da graça, né? Que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz: ao saber que com a boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, a pessoa é salva, pela graça, a fé em Jesus Cristo, o autor da nossa fé, o nosso Salvador, o único e suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo das águas, na qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que é a graça, né? Que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da divindade que era contra nós, que era contra nós, e que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábado, que tem muitos que ficam presos a tradições, né? Vãs doutrinas que guardam até hoje o sábado. Aí o Senhor disse assim: eu sou o Senhor do sábado, assim, meu pai trabalha até hoje. Aí ele dizia assim, ó, quando o fariseu questionou que ele trabalhava no sábado, operava milagres, e como ele opera até hoje, através dos seus servos, seus filhos. Aí ele disse assim: pode, por acaso, uma ovelha, um cabrito, um boi cair numa ribanceira, num buraco e você não tirar porque é dia de sábado? Quanto mais o Senhor não vai deixar de operar milagre porque é dia de sábado. Então, assim, isso é uma heresia, esse negócio de ficar preso dia de sábado, que tem que guardar o sábado. A nova vida em Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma isso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos de doutrinas de homens. Porque tem assim, amados, doutrinas de algumas igrejas que a pessoa não pode pintar uma unha, não pode pintar um cabelo. Deus não está preocupado com isso. Deus quer o coração de cada um de nós. Que adianta não pintar a unha, que adianta não botar uma maquiagem e ter o seu coração sujo. Então aqui ele diz que são preceitos de doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Olha, tem aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Promovem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Aí aqui no capítulo 3, ainda de Colossenses, as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto
e não nas coisas que aqui são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia. Agora fala da velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscenas no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha criatura, da velha natureza, com as suas práticas. Aquele que eu falei antes, Espírito Santo lembrou: o que pecava, deixe de pecar; o que era vivia na prostituição, porque não é só a mulher que vive na prostituição, pode viver na prostituição. Tem homem também, muito prostituto. Então, assim, ó, não é para viver na corrupção, não é para viver na idolatria. Aquele que vive na homossexualidade, abandone, assuma o seu sexo e tantas outras coisas. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui é o apóstolo Paulo exortando a igreja de Colossos, ensinando, dando entendimento em Cristo Jesus, para serem realmente uma nova criatura. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo entre todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, de aparência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o arbítrio, que seja o arbítrio do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Aí, dentre outros conselhos que ele dá aqui, que são muitos, aí tem os conselhos finais. Continuem a orar, vigiando, em oração com ação de graça, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Aleluia! Senhor, assim faz na minha vida, na vida de muitos. Orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Jesus, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um.
E aqui tem as saudações finais. Nós sabemos que ele mostra aqui nas palavras finais como largar a velha criatura e se preocupar em praticar em Cristo todas as coisas que foi ensinado aqui. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, tenha misericórdia de ti, de mim, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim, e nos dê a paz que excede todo entendimento. Até a próxima live. Deus abençoe.